Gerações de angolanos continuam privados de um verdadeiro sistema de saúde e de educação de qualidade. Talento e o potencial do nosso povo são sistematicamente desperdiçados. O legado dos 50 anos do regime é de um país mais pobre, mais dividido e mais dependente, apesar dos bilhões de dólares gerados pelo petróleo e diamantes. O presidente João Lourenço prometeu uma nova era. O que entregou foi o que podemos chamar de peste, um caos político, econômico, social e tecnológico sem precedentes em tempos de paz. Mesmo depois da UNITA ter votado contra as iniciativas legislativas do Executivo, a disponibilidade para o diálogo demonstrada, quer pelos grupos parlamentares, quer pelas representações dos partidos políticos com assento parlamentar, foi um sinal inequívoco de que, tal como em Bicesse, Lusaka e Luena, é o diálogo e nunca a rua que deve nortear a nossa ação política. Há 27 anos de guerra civil que atrasaram gerações inteiras e, apesar da paz de 2002, não abandonamos o modelo econômico e social que mantém o povo na dependência. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, digníssimos ministros de Estado e demais auxiliares do titular do Poder Executivo, caros compatriotas, povo angolano. Gostaria de, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do MPLA, felicitar Vossa Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, pela sua eleição para este cargo de elevada responsabilidade quanto nobreza. Pode contar, Sr. Presidente, com toda a colaboração institucional do Grupo Parlamentar do MPLA no exercício das suas funções. Caros compatriotas, no passado dia 11 de novembro, celebramos o jubileu de ouro da nossa soberania. 50 anos de independência da República de Angola. Hoje erguemos as nossas vozes num coro singular, ecoando da floresta do Mayombe, em Cabinda, aos biomas do Omofiate, no Cunene, das encostas do Morro do Moco às margens do rio Kwanza, das areias do Namibe aos densos miombos do leste, para honrar a memória dos que lutaram por uma Angola livre. Os primeiros anos da nossa independência foram marcados pela herança da divisão colonial e pela tensão geopolítica entre o leste e o ocidente, que arrastou Angola para uma longa guerra civil. Foram décadas de sofrimento, de famílias separadas, de infraestruturas destruídas e de um potencial adiado. Mas mesmo na escuridão, a chama da angolanidade nunca se apagou. A nossa resiliência tornou-se na nossa verdadeira arma de combate. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, povo angolano. Com a conquista da paz definitiva em 2002, forjamos uma nação unida e reconstruída. Transformamos armas em enxadas, campos de batalha em celeiros de esperança. E o grito de guerra deu lugar ao som dos tratores e ao ruído das obras. Reconstruímos pontes e estradas, reerguemos cidades, modernizamos escolas e hospitais, reativamos a indústria, aproveitamos os recursos naturais e humanos para impulsionar a economia, diversificando-a para setores como a agricultura, o turismo e as tecnologias.
Projetamos Angola como uma voz respeitada no concerto das nações. Levamos a nossa música e literatura ao mundo, mostrando a força criativa e a alegria inabalável do povo angolano. E mais importante, reconciliamos os nossos corações. A paz conquistada com diálogo e perseverança foi o alicerce da reconstrução do país. Contudo, não podemos nem devemos ignorar os desafios que persistem. A luta contra a pobreza, contra as assimetrias regionais, contra a corrupção, vis-à-vis com o compromisso de melhorar a qualidade da educação e da saúde, aumentar a criação de emprego, em particular para os jovens, reforçar a diversificação da economia, a proteção social e o Estado Democrático de Direito são as batalhas do nosso tempo. O desenvolvimento só será pleno quando formos capazes de erradicar a pobreza e garantir o acesso de cada cidadão de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste, à saúde, à educação e, portanto, a um futuro melhor. O nosso compromisso agora é de legar às gerações futuras uma Angola mais próspera, mais justa e mais unida. Temos consciência que o amanhã que almejamos começa a ser construído hoje, com a coragem das nossas escolhas e com a determinação da nossa ação. Angolanas e angolanos, no passado dia 15 de outubro de 2025, tivemos a honra de receber nesta magna casa Sua Excelência Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que proferiu a sua mensagem sobre o Estado da Nação. O país foi brindado com um retrato fiel da nossa querida Angola. Com resiliência e ambição, lançou-se os alicerces para a modernização de áreas como a saúde, educação, energia e infraestruturas que durante décadas estiveram deficitárias. Os números do crescimento do PIB não petrolífero, de redução da dívida e de expansão da rede sanitária escolar são indicadores de que o país está a superar o seu déficit estrutural pós-guerra. É notório que há mudança de um modelo econômico reativo e dependente do petróleo para um modelo proativo e diversificado. O foco na agricultura, na indústria, nas finanças e no turismo revela uma estratégia de crescimento econômico de longo prazo mais resiliente e geradora de emprego para a nossa vasta população jovem. Para garantir que os investimentos realizados se traduzam em melhorias tangíveis da qualidade de vida das populações, é fundamental acelerar as reformas da justiça e da administração pública, garantir serviços públicos mais eficientes e combater a corrupção. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, na última sessão legislativa, a Assembleia Nacional deu provas de elevada maturidade política ao aprovar a revisão do pacote eleitoral por unanimidade, apesar das profundas divergências iniciais. Esse facto foi uma demonstração de elevação política e de sentido patriótico na discussão de assuntos de interesse nacional. Mesmo depois da UNITA ter votado contra as iniciativas legislativas do Executivo, a disponibilidade para o diálogo demonstrada quer pelos grupos parlamentares, quer pelas representações dos partidos políticos com assento parlamentar, foi um sinal inequívoco
de que, tal como MBCS, Lusaka e Luena, é o diálogo e nunca a rua que deve nortear a nossa ação política. É, pois, este espírito de diálogo e de angulanidade que deve pautar a continuação dos trabalhos de discussão do pacote legislativo autárquico, com os quais o MPLA está fortemente comprometido. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, como sabemos, no quadro das suas responsabilidades político-constitucionais, a Assembleia Nacional deve atuar no sentido de reforçar a democracia e o Estado de Direito. Uma dimensão relevante dos direitos fundamentais prende-se com a liberdade de imprensa. O grupo parlamentar do MPLA apoia o Presidente da República quando, na mensagem sobre o Estado da Nação, disse, e cito: "Continuamos a considerar a comunicação social como um instrumento importante da afirmação dos direitos fundamentais dos cidadãos e de formação positiva da consciência nacional." Fim de citação. O Presidente da República disse na mesma ocasião o que passo a citar agora. É necessário prosseguir com o processo de reforma legislativa, com vista à atualização dos principais instrumentos normativos e permitir um funcionamento cada vez mais harmonioso do ecossistema da comunicação social, incluindo a entidade reguladora da comunicação social, a Comissão da Carteira e Ética, para além das organizações sociais e do Sindicato dos Jornalistas. Fim de citação. Neste sentido, o grupo parlamentar do MPLA compromete-se a empenhar-se na conformação da legislação para permitir que a ERCA se torne numa verdadeira entidade administrativa independente em todas as dimensões e que a Comissão da Carteira e Ética seja verdadeiramente autônoma. Povo angolano, nesta sessão plenária temos em pauta a apreciação da proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado referente ao exercício econômico 2026. A proposta que nos é apresentada é um orçamento histórico, pois, pela primeira vez, as receitas provenientes do setor não petrolífero ultrapassam as receitas do setor petrolífero. Este facto é a prova de que a diversificação da economia no país é uma realidade que só os má língua não conseguem ou não querem ver. A proposta do Orçamento Geral do Estado para o ano 2026 reserva 25,3% da despesa total para áreas da educação, saúde, habitação e ação social. Isto revela que mantém-se o compromisso da construção de uma sociedade mais justa, inclusiva, onde o cidadão é o centro das políticas públicas. A oferta de serviços educativos será ampliada através do reforço do programa de expansão e modernização do ensino, ao mesmo tempo que se dará continuidade do programa da merenda escolar com uma alocação orçamental de 239 mil milhões de kwanzas. Merece também realce na proposta a provisão orçamental para a admissão de novos docentes e a capacitação de professores. A vontade do Executivo é clara, alinhar o investimento público com a qualidade, inovação e excelência do setor educativo, motor da transformação econômica e social de qualquer país.
nota-se claramente que este orçamento pretende fomentar o emprego estável para o bem dos nossos jovens. A fatia do orçamento que o Executivo destina ao setor social é demonstrativa da aposta na inclusão social e na melhoria do índice de desenvolvimento humano do nosso país. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, Angola tem sido palco de eventos regionais e internacionais de cariz tecnológico, político, econômico, desportivo e cultural que contribuem para projetar a imagem de Angola para o mundo. Por isso, encorajamos o Executivo a continuar a abrir as portas a eventos de renome, capazes de atrair turistas e investidores estrangeiros. A população do nosso país é maioritariamente jovem. Dos pouco mais de 35 milhões de habitantes, cerca de 12,5 milhões têm entre os 15 e 35 anos, ou seja, cerca de 2/3 da população economicamente ativa é jovem. Logo, apostar na juventude é o mais avisado e racional. Neste sentido, o Executivo está no bom caminho. O futuro de Angola pertence aos jovens. O futuro da paz e da reconciliação nacional depende dos jovens, do seu compromisso com uma sociedade cada vez mais moderna, democrática, inclusiva e próspera, onde impere a sã convivência, o respeito pela pluralidade e o sentido patriótico de defesa e honra da nação. Porque conhecemos as dificuldades que os jovens enfrentam, o Executivo, liderado pelo Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, tudo tem feito para que os problemas que afetam a juventude sejam solucionados com mais produção, mais investimento e menos burocracia. Os problemas dos jovens não se resolvem com a violência verbal promovida nas redes sociais. Essa só os agrava. Angola precisa de soluções e não de convulsões. O que vai continuar a promover o desenvolvimento do nosso país é a persecução dos valores históricos, culturais que norteiam o povo angolano, como a esperança, a unidade, o trabalho, a resiliência, a força e a coragem, porque juntos somos mais fortes, juntos podemos fazer país e juntos podemos ter uma Angola melhor para todos. Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados, povo angolano. Não podemos, contudo, ignorar que vivemos tempos marcados por incertezas no contexto econômico internacional que ameaçam a estabilidade social do nosso país. Mas a nossa história, como povo, não é escrita apenas nos capítulos de dificuldades. Ela é, acima de tudo, um testemunho de uma resiliência teimosa, cuja força encontramos na comunidade, na solidariedade, na coragem silenciosa de quem todos os dias se levanta para construir, educar, curar e semear. A esperança não é um otimismo ingênuo que ignora as sombras. Pelo contrário, a verdadeira esperança é uma decisão corajosa. É aquela que nos leva a acreditar que o amanhã não está predestinado, mas que será moldado pelas nossas mãos. É acreditar que as sementes de bondade, trabalho e união que lançamos hoje, mesmo no solo mais árido, hão de germinar e as plantas florescer. Cada um de nós é um guardião desse futuro, na forma como apoiamos o nosso vizinho,
como defendemos o que é justo, como contribuímos com o nosso talento e como nos recusamos a desistir da ideia de uma nação mais justa e próspera para todos os nossos filhos. Que possamos então enfrentar os desafios de hoje, não com desalento, mas com a determinação de quem sabe o valor do que está a construir. Que a nossa história futura olhe para este momento e veja um tempo em que, apesar da adversidade, nos reencontramos, reconstruímos e renovamos a nossa esperança. O amanhã começa hoje e juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela vossa atenção. Convido agora a tomar a palavra o Sr. Deputado Olívio Quilume para a apresentação da declaração política do Grupo Parlamentar da UNITA. Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, caros cidadãos, excelências, permita-me que lhe dirija uma saudação especial pela sua eleição para este alto cargo, uma saudação movida não apenas pelo respeito institucional, mas também por uma ligação geracional. Pertencemos a uma geração que herdou os desafios e as promessas da história de Angola. Excelências, é com profundo sentido de dever cívico e uma inquietação imensa perante o rumo do nosso Estado que tomo a palavra nesta augusta Assembleia. Dirijo-me na qualidade de membro do Grupo Parlamentar da UNITA, mas também como um dos intérpretes dos anseios da sociedade civil angolana, daqueles que, a partir da praça pública, das cátedras do mundo acadêmico e da frente do ativismo cívico, nunca se cansaram de exigir uma Angola melhor, mais justa, mais transparente e verdadeiramente democrática. A nossa intervenção de hoje pretende ser uma radiografia crua e sem retoques da gestão do Partido Estado, que ao longo de 5 décadas tem desgovernado Angola. Neste momento de reflexão, importa saudar os angolanos pelos 50 anos da independência nacional, consagrados nos acordos de Alvor. Reverenciamos a memória dos seus signatários, os arquitetos da nossa pátria, o presidente Antônio Agostinho Neto, o presidente Álvaro Oden Roberto e o presidente Jonas Malheiro Savimbi. Estes são, sem dúvida, os pais e heróis da nossa independência, na medida em que, naquele momento histórico, conseguiram interpretar os anseios do povo e mobilizá-lo para o derrubo colonial. 50 anos depois, o legado da nossa luta impõe-nos um novo e inadiável mandato. Cabe agora às atuais gerações de angolanos, na sua rica diversidade, continuar a batalha para liberdades e direitos fundamentais, para que se conduza efetivamente no desenvolvimento econômico inclusivo, no progresso social tangível e na autodeterminação política plural e plena. A nossa luta, em síntese, é pela libertação social, dando sequência de forma positiva à libertação nacional empreendida pela geração anticolonial. Senhor Presidente, começamos pelo futuro imediato. O hoje é 2026, que é o penúltimo da atual legislatura. Um documento que deveria ser a bússola das finanças públicas arrisca-se a ser mais um exercício de ficção, uma reafirmação do costume incapaz de atingir o âmago dos problemas dos angolanos. Questionamos veementemente a sua credibilidade. Estamos perante um documento que parece ignorar por completo a realidade econômica do país e a própria história da execução orçamental dos últimos anos. Os números apresentados desafiam a lógica econômica mais elementar. Previsões de crescimento vazio e irrealistas. As projeções de crescimento econômico continuam deslocadas da realidade, ignorando a excessiva dependência do petróleo e a falta de diversificação efetiva. Receitas superestimadas. A previsão de receitas, sobretudo as petrolíferas, ignora a volatilidade dos mercados internacionais e a contínua fuga de divisas. Despesa pública inflacionada e opaca. Alocam-se recursos para megaprojetos de duvidosa utilidade pública, enquanto setores fundamentais como a saúde e a educação continuam no abandono. O OGE parece mais um instrumento para alimentar a máquina do Partido Estado do que para servir o povo angolano. Perguntamos: que credibilidade pode ter um orçamento
que não é precedido de um debate nacional alargado, nem no interior da própria administração, e que insiste num modelo de elaboração orçamental top-down. Senhor Presidente, caros cidadãos, excelências, estamos a celebrar os 50 anos de independência, mas que independência é esta? A independência de Angola, que seria simbolicamente a maior conquista do nosso país, nasceu armada. O regime do poder, desde então, ofereceu ao povo angolano uma mão cheia de nada. De país promissor a um Estado falhado bem-sucedido. Como disse um autor, de uma nação rica em recursos minerais estratégicos e altamente estratégicos, fomos transformados num dos países mais desiguais do mundo. A riqueza foi concentrada na mão de uma oligarquia voraz, enquanto a maioria sobrevive na pobreza extrema. A infraestrutura nacional, construída no tempo colonial, foi deixada ao abandono ou reconstruída a custos astronômicos e com sobrefaturamento crônico. Gerações de angolanos continuam privados de um verdadeiro sistema de saúde e de educação de qualidade. Talento e o potencial do nosso povo são sistematicamente desperdiçados. O legado dos 50 anos do regime é de um país mais pobre, mais dividido e mais dependente, apesar dos bilhões de dólares gerados pelo petróleo e diamantes. O presidente João Lourenço prometeu uma nova era. O que entregou foi o que podemos chamar de peste, um caos político, econômico, social e tecnológico sem precedentes em tempos de paz. Caos político. Acentuou-se a crise da democracia, o controle do partido-Estado sobre as instituições, a justiça seletiva, as liberdades de imprensa, de reunião e manifestação estão sob constante ameaças. Caos econômico. A moeda nacional depreciou-se de forma brutal. O custo de vida tornou-se insuportável e o desemprego, especialmente entre jovens, atingiu os níveis catastróficos. Caos social. Os serviços públicos, colapsaram. Os hospitais não têm medicamentos. As escolas não têm condições e os salários da função pública são uma miséria. Caos tecnológico. Angola ficou para trás na revolução digital. A internet é cara e de má qualidade. O acesso à tecnologia é um privilégio de poucos. E o combate à corrupção foi uma farsa. Em 2018, o Grupo Parlamentar da UNITA apresentou propostas concretas para um combate sério e estruturado. A sociedade civil também o fez. Porém, fomos ignorados e ultrapassados pela mão pesada do titular do Poder Executivo. O que vimos foi uma caça às bruxas, dirigidas contra adversários políticos, enquanto o sistema corrupto que sustenta o regime permanece intocável. O resultado é o fracasso que hoje todos constatamos. A corrupção institucionalizada continua a ser o maior cancro da nossa economia. Ou estamos perante uma irresponsabilidade fiscal sem precedentes, ou prevê-se uma desvalorização cambial de tal forma severa que estes números refletem já essa perspectiva. Em qualquer dos casos, é inaceitável. A população cresce 7,5% ao ano. A economia cresce 1 a 2% ao ano. Temos mais de 17 milhões de pobres. 13 milhões de angolanos passam fome. Mais de 11 milhões no desemprego. Mais de 4 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Temos uma das maiores taxas de mortalidade materna infantil. Senhor Presidente, caros cidadãos e excelências, a estratégia fiscal agora apresentada projeta déficits consecutivos até 2030. Isto significa que o Estado continuará a gastar mais do que arrecada. A petrodependência manter-se-á como norma. A diversificação econômica continuará a ser uma miragem. As despesas crescerão mais rapidamente que as receitas. Como bem refere o Manual de Finanças Públicas, coassinado pela Ministra das Finanças, não haverá vida saudável com persistentes e volumosos saldos fiscais negativos. Estamos a condenar as próximas gerações a uma espiral de endividamento insustentável. Senhor Presidente, a comunidade internacional não nos vê com bons olhos. Nos últimos 10 anos, Angola esteve 2 vezes na lista cinzenta do GAF e uma na lista negra. Isto não é uma conspiração estrangeira. É o reflexo dos graves problemas de governação e da falência do Estado. Ou, melhor, da falência do nosso sistema financeiro, usado para branquear capitais e desviar fundos públicos. E para ilustrar a gestão escandalosa dos recursos públicos, permitam-me uma analogia irônica. Recentemente fomos presenteados com um espetáculo surreal. Um jogo de futebol
entre Angola e Argentina para celebrar os 50 anos da nossa independência. O governo diz que a seleção argentina se convidou para vir comemorar os nossos 50 anos. Se for verdade que Angola gastou no mínimo 40 milhões de dólares com este evento, então, para além dos 2 golos da vitória da Argentina contra nenhum do nosso lado, podemos calcular o custo por golo. Foram 20 milhões de dólares por golo, tudo em menos de 24 horas. Enquanto isso, milhares de crianças estudam debaixo de árvores e os hospitais falta quase tudo. Isso não é um evento esportivo, é a metáfora perfeita da gestão escandalosa e da inversão de prioridades que caracteriza este governo. Pior, são despesas quase fiscais, despesas fora do Orçamento Geral do Estado. Senhor Presidente, caros cidadãos, excelências, a opacidade tornou-se uma marca registrada do Partido Estado que nos governa. A ausência crônica de dados transparentes não é um mero acaso, é uma estratégia calculada para ocultar o fracasso da governação, distorcer a realidade e facilitar o desvio sistemático dos recursos do povo angolano. Esta Assembleia e o país exigem respostas claras para perguntas fundamentais, cujas respostas são sonegadas ao povo que as financia. Quantos somos efetivamente? 30, 35 ou 40 milhões de angolanos? Como pode um país planear o futuro, construir escolas, hospitais e estradas, sem sequer conhecer o número exato ou aproximar dos seus cidadãos? Quantas das nossas crianças estudam debaixo de árvores? Quantos milhões, 3, 4 ou 8, estão fora do sistema de ensino, condenados à ignorância desde o berço? Quantos angolanos perderam a vida por causa da malária em 23 anos de paz? 800 mil, 1 milhão ou quase meio milhão? Estamos a falar de uma doença prevenível e curável. Senhor Presidente, cada número é uma vida desfeita pela negligência. Ou, já me esquecendo da cólera, a doença causada pela falta de saneamento básico mora aqui. Sobre a opacidade das obras, quais os valores reais enterrados na construção do novo aeroporto? 3, 6 ou 9 mil milhões? Que nação séria tolera uma variação na ordem de vários mil milhões de dólares num único projeto, sem uma explicação clara, verdadeira e pública? Qual é o valor real da nossa dívida quando se excluem os atrasados de décadas e os empréstimos obscuros, como os Total Return Swaps com a JP Morgan? Estamos a caminho de um escândalo de divisas ocultas à moda de Moçambique, mas numa escala astronomicamente devastadora. Qual é a dimensão do buraco negro no sistema financeiro que culminou com a queda do BESA e não parou até os dias de hoje? Qual é, afinal, a dimensão do buraco negro da corrupção desde o fim da guerra? 300, 400 ou 600 mil milhões de dólares? Este não é um número abstrato, Sr. Presidente. É o nosso patrimônio, é o dinheiro dos angolanos, é o futuro das nossas gerações que foi metodicamente roubado. Até quando continuaremos a ser governados por sombras e silêncios? O povo angolano merece mais do que estimativas vazias, merece a verdade. Senhor Presidente, o petróleo que deveria ser a nossa bênção tornou-se a nossa maldição. O caso Angola Gate é o expoente máximo disso. Desviaram-se 7,5 mil milhões, entre 11% a 14% do PIB, em 1996. Os cofres públicos, os beneficiários, quem são? Uma teia de oligarcas nacionais e internacionais com a conivência de bancos estrangeiros. Alguns até foram agraciados pelos seus feitos nas mais de 5.814 medalhas distribuídas na ocasião da farra dos 50 anos. Outros custos não previstos no OGE em execução. A consequência direta dessa crise multidimensional é que o sistema financeiro angolano é agora globalmente visto como de alto risco. Esta não é uma situação nova, mas o agravamento de um histórico problemático. Só assim se percebe a razão de uma recolocação na lista cinzenta do GAF, agora, depois de 2012, um retrocesso estratégico seguido pela União Europeia. Esta situação serve como prova cabal desta afirmação. Pilhou o presente as mesmas práticas de corrupção sistêmica, má gestão e opacidade financeira que durante décadas enriqueceram uma minoria, são as mesmas que conduziram o país a este isolamento. A incapacidade crônica de construir instituições fortes e transparentes resultou num castigo coletivo para a nação, que agora paga o preço
por uma governação falhada. Esta é, sem sombra de dúvidas, uma crítica, ou uma das críticas mais severas que se pode dirigir a um governo. O facto de as suas ações e inações terem conduzido ao isolamento financeiro internacional da sua própria pátria. Senhor Presidente, caros cidadãos, excelências, perante este quadro desolador, qual é a solução? Autarquias locais, já. Sem autarquias não haverá desenvolvimento. Sem autarquias não haverá desenvolvimento local, real. Está provado que a maior parte dos nossos problemas são locais, portanto, soluções locais. Os acordos de Alvor, do artigo 43, já previam um Estado democrático e com autarquias. 50 anos depois, essa proposta continua por se cumprir. Fim do partido-Estado. A ilusão do poder eterno tem de acabar. Angola não é propriedade privada de nenhum partido político. Angola não é propriedade privada de nenhum partido político. A verdadeira alternância democrática, fruto de eleições livres, justas, ordeiras e transparentes, poderão iniciar o processo de reconstrução nacional. A UNITA-FPU, com o seu programa de governo Merecemos uma Nova Angola, governo inclusivo e participativo, representa essa alternativa credível, necessária e urgente. Senhor Presidente, caros cidadãos e excelências, vale lembrar que foram 20 milhões de dólares por golo. Esta gestão fiscal tem consequências concretas e dramáticas para a economia real. Empresas nacionais sem competitividade devido aos custos de financiamento, famílias angolanas enfrentam uma inflação galopante, desvalorização do Kwanza, que nos últimos 8 anos foram mais de 450%. Serviços públicos essenciais comprometidos por falta de financiamento. Investimento público constantemente adiado ou cancelado. Como bem observou essa de Queiroz, repito, como bem observou essa de Queiroz, logo que na ordem econômica não haja um balanço exato de forças, de produção, de salários, de trabalhos, de benefícios, de impostos, haverá uma aristocracia financeira que cresce, reluz, engorda, incha e, ao mesmo tempo, uma democracia de produtores que emagrece, definha e dissipa-se nos proletariados. Face a esse cenário, urge revisão das premissas macroeconômicas do OGE com base em projeções realistas, estabelecimento de metas e execuções orçamentais verificáveis e responsabilizantes, criação de mecanismos de contingência para a situação de subexecução, transparência total na apresentação e execução orçamental, fim das despesas extra-orçamentais, imprensa livre e sociedade civil forte, sindicatos e associações cívicas como fiscalizadoras do poder. Senhor Presidente, caros cidadãos e excelências, o crescimento econômico não é uma questão de sorte, mas de escolhas coletivas e refletidas nas leis, nos incentivos e na ordem institucional. O povo angolano merece mais do que promessas e projeções de crescimento vazio. Merece um governo que apresente contas sérias para o futuro próspero. O povo angolano não é pobre, foi empobrecido. Não é ignorante, foi privado da educação. Não é doente, foi privado de cuidados de saúde. E não é burro, foi emburrecido. Foi este ecossistema corrupto de opacidades que criou, desde 75, uma elite governante que não só vê a sombra do povo, ou melhor, não só vive a sombra do povo, como vive de uma realidade paralela. Os nossos irmãos cabo-verdianos traduzem isto numa única frase: angolano veste de marca e dorme na chão, que compreende os contrastes angolanos, sintetiza a tragédia de uma classe dirigente que investe mais na fachada do que nos alicerces, mais na aparência do que no ser, e também a imagem de quem prioriza a aparência e o luxo ostensivo, enquanto a base material da sua existência é frágil e miserável. É a metáfora de um país de fachada. Ora, de dito em dito, deixo aqui para reflexão. Melhor, ora, de dito em dito, deixo aqui uma para reflexão. As únicas pessoas que se enfurecem ao ouvir a verdade são aquelas que vivem na mentira. Chegou a hora de dizer basta. Basta a corrupção, basta a má gestão, basta a opacidade, basta o partido-Estado. Convocamos todos os angolanos de Cabinda Cunene a unirem-se em torno de um projeto de Estado, um projeto de esperança,
de criação do bem comum, de transparência, da competência, de partilha da prosperidade e da justiça social. O tempo de mudança chegou e essa mudança está na mão dos angolanos. Que Deus Todo-Poderoso abençoe Angola, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Nacional, começo por lhe dar as boas-vindas. Senhoras e senhores deputados, povo angolano. Há momentos na história em que um país deve olhar-se ao espelho sem medo. Os 50 anos de independência são uns desses momentos em que vemos três verdades fundamentais. Herdamos um país assolado pelo colonialismo, sobrevivemos a 27 anos de guerra civil que atrasaram gerações inteiras e, apesar da paz de 2002, não abandonamos o modelo econômico e social que mantém o povo na dependência. Angola deve entrar para os próximos 50 anos amadurecida. Sem a mesma estrutura econômica, as mesmas desigualdades e a mesma desconfiança entre compatriotas. Por isso, apresento a este plenário e ao país uma proposta de pacto nacional para os próximos 50 anos. O Pacto Nacional propõe uma economia de bem viver, com base numa mudança estrutural baseada na diversificação produtiva séria, na industrialização real, na ciência, na centralidade do trabalho e na distribuição justa da riqueza transbordante do nosso país. Angola importa 60% dos alimentos. O pacto proposto compromete Angola com a soberania alimentar plena, devendo recuperar a produção nacional, proteger a agricultura familiar e comunitária, industrializar a agricultura, exportar apenas o excedente, eu repito, exportar apenas o excedente, proteger o país contra sementes geneticamente modificadas, contra agrotóxicos e contra chantagens alimentares externas. Porque a desigualdade é o verdadeiro inimigo interno e nenhum país se desenvolve com as maiorias esmagadas pela precariedade. Propõe-se no Pacto Nacional direitos sociais vinculativos, combate radical às assimetrias regionais, políticas públicas de redistribuição efetiva e combate à mendicidade. Também uma política pública de proteção dos empobrecidos contra o abandono estrutural. Desde 1975, a democracia em Angola avançou no plano formal. Multipartidarismo, constituições, eleições, mas a democratização plena exige mais. Exige a descentralização real com a implementação de autarquias, fiscalização cidadã independente, transparência obrigatória e justiça para todos em tempo útil. Hoje, há universidades em todas as províncias, mas ainda há um déficit educativo severo, desigualdades no acesso e fraca produção científica. O Pacto propõe educação pública de qualidade, ciência e tecnologia como prioridade nacional, literacia digital universal, valorização dos docentes. Não haverá Angola poderosa sem Angola instruída. O direito à saúde, consagrado constitucionalmente, tem de deixar de ser um ideal distante e passar a ser uma realidade diária para cada angolano. Nos próximos 50 anos,
Angola precisa de um sistema de saúde forte, universal e humanizado. Um sistema que trata a pessoa humana não como um custo, mas como um valor intrínseco, não como um cliente, mas como um sujeito de dignidade. Este pacto diz claramente universalização do acesso e gratuitidade dos serviços de saúde, fortalecimento da atenção primária e dos cuidados de saúde comunitários, saúde materna e saúde infantil como prioridade nacional e também dignificar os profissionais da saúde. Um país que lucra com a doença do seu povo renunciou à sua humanidade. Historicamente, a terra em Angola era um bem comum. Hoje, transformou-se em mercadoria que se vende e que se compra. Isso é regressar à lógica colonial. Para que a terra seja um direito e o povo não seja inquilino no seu próprio país, a terra que permaneça como um direito social, porque a terra garante a soberania alimentar, a soberania económica, a soberania cultural. Na terra constrói-se habitação, que é um direito humano. A terra não devia ser para especulação. O Pacto Nacional para os próximos 50 anos afirma com total clareza que as mulheres angolanas devem ser visíveis nos espaços onde se decide o destino da nação. Eu repito, o Pacto Nacional para os próximos 50 anos afirma com clareza que as mulheres angolanas devem ser visíveis nos espaços onde se decide o destino da nação. Elas são as mães. Elas não são de uma outra espécie. Por isso, o pacto deve consagrar igualdade substantiva, não apenas legal, representação paritária, proteção económica das mulheres, investimento na saúde materna, não esterilização das mulheres com chips, segurança social que reconhece o trabalho invisível, políticas agrárias que devolvam as mulheres à terra de que foram historicamente afastadas. 50 anos depois, Angola precisa de consolidar um modelo de reconciliação que não seja apenas jurídico ou institucional, mas verdadeiramente humano, histórico e civilizatório. A primeira libertação foi em 1975, conquistamos a soberania política. A segunda chegou em 2002, conquistamos a paz. A terceira libertação deve começar agora, com a libertação mental, económica, social, alimentar, científica de Angola. Muito obrigada. Excelências, considerem todo o protocolo observado. Em primeiro lugar, queremos felicitar a Sua Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, pela sua indicação e consequente eleição por este órgão soberano. Desejamos-lhe sucessos e prosperidade no desempenho do cargo que lhe foi confiado, certos de que a sua liderança contribuirá para a dignificação e o bom funcionamento desta Casa das Leis. Anualmente, a tradição deste exercício democrático repete-se nesta Assembleia, onde nos reunimos com o propósito de analisar e aprovar a proposta do Orçamento Geral do Estado apresentada pelo Executivo. Trata-se de um momento crucial no qual se projeta o futuro do país e se definem as prioridades que orientarão a ação governativa para o exercício econômico de 2026. Estimam-se receitas no valor de 33 bilhões 240 mil milhões 843 milhões 683 mil 427 kwanzas, com despesas fixadas em igual montante, conforme a regra do equilíbrio orçamental. Excelências, este orçamento apresenta a proposta do Estado para o ano de 2026
destacando os números globais, as perspectivas fiscais e as áreas consideradas prioritárias pelo Executivo. Há um esforço claro de clarificação das despesas orçamentadas para os principais programas, indicando a sua distribuição territorial e avaliando o impacto que terão sobre o gênero, tendo em conta os programas nele inscritos. Do conjunto destas orientações, depreendemos que o Executivo aposta como prioridade no setor social, saúde, educação e habitação. Pretende-se colocar as pessoas no centro das políticas públicas, reforçando o investimento nestas áreas para melhorar o bem-estar das famílias e promover uma sociedade mais justa e inclusiva. E estamos todos de acordo. O orçamento está, de facto, bem elaborado. O problema, porém, não reside na concepção, mas na implementação. Ao longo dos anos, temos observado que muitos destes bons propósitos acabam por se esvanecer, desaparecendo na prática. O mais preocupante é que nunca recebemos explicações claras sobre as razões pelas quais tais itens deixam de ser executados, nem nos relatórios de execução orçamental e financeira trimestral, nem na conta geral do Estado. E o exemplo é evidente. A quando da aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2025, foi previsto um montante de 21,1 mil milhões de kwanzas para o Fundo Nacional de Emprego, FNEA. Naquela altura, a partir deste mesmo púlpito, felicitamos o Executivo pela decisão, pois há 34 anos o PRS vinha defendendo a criação de subsídio de desemprego. Era uma antiga aspiração, acompanhada de muitas perguntas. Seria viável? Sustentável? De onde viria o dinheiro? Quem seriam os beneficiários? Sempre afirmamos que seria possível. Aprovado e institucionalizado o subsídio, era previsível e legítimo esperar que o valor inscrito no orçamento de 2025 estivesse disponível ao longo do ano para atender os desempregados. Contudo, fomos surpreendidos com a comunicação do Ministério do Trabalho e Segurança Social, informando que o subsídio estaria disponível apenas para os desempregados que perderam os seus empregos e que já haviam contribuído para a segurança social. Ou seja, apenas para aqueles que, embora atualmente desempregados, já fizeram parte do mercado formal de trabalho. O PRS congratula-se pelo passo dado, pois é sempre positivo ver avanços, mas permanece uma dúvida essencial. É o sistema de segurança social que está a financiar esses subsídios com base nas contribuições dos trabalhadores ou está-se a utilizar o montante previsto no Orçamento Geral do Estado aprovado em dezembro de 2024? Estamos já quase no final do exercício econômico de 2025 e é legítimo perguntar o que foi feito com essa rúbrica orçamental. Nos termos da lei, o Orçamento Geral do Estado integra os orçamentos dos órgãos de soberania, da administração central e local do Estado, das entidades administrativas independentes, dos institutos públicos, dos serviços e fundos autônomos, da segurança social e das transferências para as empresas públicas e instituições de utilidade pública. Portanto, não há como confundir o orçamento da segurança social com o orçamento destinado ao fundo de desemprego. Esta falta de clareza, seja na comunicação, seja na execução, gera incerteza, insegurança e até dissensões políticas e sociais entre nós. Transparência não é um favor, é um dever do Executivo perante os cidadãos e perante esta Assembleia. Excelências, se queremos um orçamento que sirva verdadeiramente os angolanos,
é fundamental que aquilo que aprovamos aqui seja fielmente executado, que os recursos não apenas apareçam nos documentos, mas cheguem efetivamente às pessoas e que, acima de tudo, as instituições prestem contas de forma clara, responsável e transparente. Muito obrigado. Excelência, senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustres colegas deputadas e deputados, respeitosos membros do Executivo, heróico povo angolano, minha senhora, estamos aqui novamente para a aprovação do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2026. Os orçamentos anteriores, aprovados, embora tenham concorrido para a solução de vários problemas, não conseguiram resolver muitos outros problemas crônicos que minam a sociedade angolana e não sabemos quando é que vai ultrapassar os problemas essenciais, tais como os da luz e água, só para citar este. O Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, em análise, prevê realizar despesa na ordem de mais de 33 trilhões contra os mais de 34 trilhões do exercício em curso, o que representa uma redução de 4%. Em termos de receita e despesa, constatamos que os valores alocados a todo o setor são inferiores aos do atual exercício, na ordem quase de 50%. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, ilustres colegas deputadas e deputados, respeitosos membros do Executivo, heróico povo angolano, minha senhora, meu senhor. O povo angolano festejou o jubileu dos 50 anos de independência com palestra, conferência, congresso, condecorações, desfile e futebol, mas com pouco pão à mesa. Nesse projeto orçamental, estamos a lembrar que Angola tem potencialidade para produzir todos os produtos de cesta básica, que continua a ser importado em grande escala e pressiona de forma permanente o balanço de pagamento e, por conseguinte, a taxa de câmbio, que sobremaneira enfraquece a nossa moeda kwanza perante os divisas estrangeiros e, por conseguinte, deteriora a qualidade da vida da população angolana. Na busca da solução duráveis para o combate à pobreza, dever-se-á investir na agricultura, envolvendo a população residente, apoiando-a em meios mecanizados para, sobremaneira, para abastecer todo o país e exportar o excedente. Excelência, senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustre colegas deputadas e deputados, respeitoso membro do Executivo, heróico povo angolano, minha senhora, meu senhor. Na estratégia denominada Angola 2050, não se vislumbra nenhum horizonte temporal para a superação do déficit de oferta desse
desse produto no nosso mercado a partir da produção nacional. A subvenção aos bens essenciais como água, luz e combustível beneficia a minoria abastada do país, enquanto que a maioria da população que já vive debaixo da linha de pobreza fica quase esquecida. Um dos pontos que gangrena a nossa economia é a gestão das empresas públicas, que na sua maioria vive do Orçamento Geral do Estado. O governo deve fiscalizar a gestão dessas empresas que, na generalidade, não presta conta ao Estado. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, ilustre colega deputados e deputadas, respeitoso membro do Executivo, heróico povo angolano, minha senhora, meu senhor. Dentro de aproximadamente 2 anos, teremos eleições gerais. Entretanto, foram criadas 3 novas províncias. Estamos preocupados com a falta de comissário nessas províncias para a necessária fiscalização das mesmas e noutras onde haja necessidade de substituir os falecidos. Na estratégia macroeconômica e orientação política para 2026, diversas ações que o Executivo pretende implementar para o alívio da carga fiscal sobre o pequeno produtor e população. Oxalá que se realiza sem carga partidária. Finalmente, desejamos a todos um excelente exercício democrático. Muito obrigado. Quem é o presidente que faz isso?